Bom dia a todos. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco nesse dia maravilhoso, né, que Deus fez. Deve ter já alguém já assistindo aqui na nossa live. Eu estou orando aqui para começar a se falar sobre o Espírito Santo. Continuar, né, falando sobre o Espírito Santo, um assunto maravilhoso. Amém. De Deus eu vou estar orando. Senhor Deus, obrigado por essa manhã linda que o Senhor fez, Pai. Muito obrigado pela tua fidelidade, que teu Santo Espírito esteja aqui, Senhor, falando aos nossos corações, nos ensinando, Senhor. Nós cremos nessa promessa maravilhosa do Senhor, nós cremos na presença do Espírito Santo em nossas vidas, ó Pai. E que Ele venha nos ensinar, Senhor, para que a gente possa crescer mais e mais, encher do Espírito Santo do Senhor. Ser conosco, abençoa tudo que a gente fizer aqui. Que seja para a tua honra, glória e poder. Desde já abençoamos esse culto que vai ser, esse povo, tudo que vai acontecer ali vai ser para o teu louvor e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos, eu acho que já recapitulamos tantos aqui, né? Já Espírito Santo, Deus, eu acho que não ficou nada de para trás, né? Começou com, acho que o Michel, não foi? Acho que foi. O Espírito Santo, a sentença do pecado, opera a regeneração do pecador perdido, sela o crente, habita no crente, guia em toda a verdade, capacita a obedecer à vontade de Deus, distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para o ministério da igreja no mundo. O Espírito Santo fala, ensina, dá testemunho, convence do pecado, ele guia os crentes, distribui os dons. Intercessor onipotente, dons, frutos, né, que a gente aprendeu aqui sobre os dons e os frutos, né, do Espírito Santo, que é muito importante, né. Na realidade não são os frutos que a gente fala, é o fruto, que são 9, né, não tem como você falar, são os frutos separados, é um só, é o fruto, os 9 é um fruto, né, não adianta, tem um fruto, não, o 9 é um fruto, então a gente não vai ver os frutos do Espírito Santo, é o fruto, né. Ele não é dividido dos crentes, ao contrário, tudo que são deve ter em todos os frutos do Espírito são importantes. Nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Pelos frutos nos conheceremos. A gente vê Jesus falando que alguns chegaram para ele e falaram, não, mas eu profetizei em teu nome, eu fiz muitas coisas com os dons em teu nome. Jesus fala, sai que eu não te conheço, vai para o inferno. Então a gente vai ser conhecido pelos frutos que nós. E é tremendo o amor, a paz, tudo do fruto do Espírito Santo. Santo é o dom de Deus a todos os crentes, quando alguém crê, propósito dos dons, né, possui, isso aí nós já vimos todos, né, serve para a edificação da igreja como corpo de Cristo. Então, os propósitos dos dons espirituais não é identificar qual dos crentes é o mais espiritual, né, às vezes a pessoa, não, cara, olha em línguas, fala isso, cara, isso espera isso, não quer dizer isso, cada um tem seu dom, né, como o nosso corpo a gente falou, né. O dedo mindinho ele tem um papel importante que o nosso olho, nosso braço. Né? Então, é o corpo de Cristo que ele pega os dons de cada um e forma o corpo de Cristo. Né? Para a edificação da igreja. Né? Então, são os dons. Né? Então, os dons espirituais, nenhum crente possui todos os dons. Bem, como todo crente possui algum dom, então, quando a gente se converte, vem sobre nós o Espírito Santo, e aí um dom vem sobre nós. Pelo menos um dom. Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo do Senhor, né? Quando a gente confessa o Senhor Jesus Cristo, que fala ali em Efésios, né? Nós somos selados, que tremendo, selados com o Espírito Santo do Senhor. O dom espiritual também serve para revelar que os membros da igreja precisam um dos outros, é verdade, né? Ele fala do mesmo Espírito, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, e também a diversidade no serviço. Mas o Senhor é o mesmo, há diferente forma de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo e em todos. Né? Então, fala sobre o dom. O dom do Espírito, o Espírito Santo é o dom de Deus a todos os crentes. Quando alguém crê em Jesus e recebe a salvação que ele oferece, o Espírito Santo passa a viver no crente, transmitindo vida espiritual. Né? Então, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, vocês receberão de Deus o Espírito Santo. É tremendo isso aqui. Olha que coisa linda, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, né? Eu
lembro de que eu entreguei minha vida para Jesus, né? Que ele foi uma coisa assim, tremenda, aconteceu tudo. Teve gente que fala, depois a gente vai falar sobre o batismo, né, no Espírito Santo, mas veio uma coisa tremenda que veio sobre mim, sabe, sobre minha vida, o Espírito Santo, sabe? O momento que veio, foi uma coisa assim, foi direto para Deus, um momento de muita dificuldade. Eu me identifico muito assim quando eu vejo Paulo, quando ele estava indo perseguir Jesus. E era a minha vida era totalmente avessa às coisas de Deus. Mas quando Deus entrou, foi uma coisa assim completa. Eu senti a presença do Espírito Santo já mudando a minha vida, mudando o meu coração. Ezequiel fala que Deus tira o coração de pedra e nos dá um coração de carne. Ele faz uma cirurgia. Deus é cirurgião, né? Ele tira mesmo, bota um de carne, com o coração amoroso, né? O que mais? A obra do Espírito Santo, a vida do crente, o serviço, nós vimos aqui. Ele guia, ele ajuda, ele nos ajuda na oração. Eu vou passar porque eu quero chegar logo no que a gente vai ver hoje. Acho que a gente já viu tudo isso. Palavra de sabedoria são os dons, né? Tem vários dons, né? Curas, operação de milagres. São os ministérios, né? Profecia, ministério de serviço, sinais, vantagem, generosidade. Esse aqui, os dons ministeriais, os apóstolos, profeta, evangelista, pastores, mestres, são os 5, o pastor fala, são os 5 motores, né? Que faz uma igreja andar, né? Que ele fala que se tiver um desses aqui que tiver assim, o motor vai ficar. Então aqui ele tem que andar todo mundo junto. Né? Isso aqui ele fala ali em Efésios. Um crente com vista ele testifica que Jesus está vivo, o Espírito Santo, né? Que testifica todas as coisas. Ele traz uma nova compreensão, ele enche o nosso espírito com uma verdadeira adoração a Deus, né? Ainda fala assim, não vos embriagueis com vinho e que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é tremendo, né? Falando entre vós em salmos, hinos, cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Então, enchei-vos do Espírito Santo, como fala na palavra de Deus, né? Aí fala com vista ao serviço, nós já vimos, batismo, pronto, vamos parar aqui, né? Batismo no Espírito Santo, é isso aqui, né? Que a gente vai terminar, esse aqui vai finalizar, né? Como ser batizado no Espírito Então, Santo? ele diz que em Atos 1:8 fala mais ou menos, tem 6 passagens que falam sobre o batismo no Espírito Santo, né? Mas, nos evangelhos que fala, e em Atos fala 2 vezes. Nos evangelhos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João falam sobre o batismo do Espírito Santo, e em Atos fala também. É uma promessa para todo aquele que crê, um revestimento de poder que visa capacitar o cristão a testemunhar sobre Cristo e realizar a obra de Deus no poder e na virtude do Espírito. Amém? Em Atos 1:8, alguém pode ler aí? Atos 1:8. Posso ler? Pode ler. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Então, isso é um tema muito discutido na igreja, o batismo do Espírito Santo, tá? Existe a linha reformadora e a linha pentecostal. Acho que todos sabem muito bem isso aqui, né? E era bom que tivesse mais gente nessa aula aqui para a gente poder debater sobre isso. Mas uns têm que você é batizado com o Espírito Santo no momento que você entrega a sua vida para Jesus Cristo. Foi o que aconteceu comigo. Eu já senti a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Assim, algo queimar no meu coração, algo tremendo, assim, uma mudança, uma transformação. Como eu falei, Deus tirou aquele meu coração de carne que eu estava ali há 5 minutos atrás e me colocou no coração de carne. E muitos outros acreditam que a pessoa ela recebe Jesus Cristo como Senhor Salvador primeiro. Ela é batizada nas águas e depois ela tem um encontro com o Espírito Santo, né? Que tem alguns que têm experiência disso, com o batismo do Espírito Santo. Então tem essa duas linhas que eu vou falar uma coisa para você. Que não adianta a gente estar discutindo o que é o mais importante, para a gente saber que a gente tem o Espírito Santo. E que eu não posso chegar e dizer, ó,
tem que ser assim, vai ser assim, até porque são experiências diferentes que cada um de nós temos. Se eu perguntar para vocês como é que você tiver a experiência com o Espírito Santo, você vai falar, olha, eu tive assim. E aí? Não, eu tive assim. Não, eu tive depois, que veio até o dom de línguas, eu recebi dom de línguas, recebi dom de... Pessoal, tem muitos que vão falar diferente. Apesar de que muitos também falam que se a pessoa não orar em línguas, ela não tem o Espírito Santo. O que não é verdade. O Espírito Santo, o dom de línguas é um dom. Né? Então não tem porquê. Eu vejo muita gente, mas você tem que orar em línguas. O Espírito Santo, ele dá o dom para quem ele quer. Então não tem porquê. Se ele quiser dar, ele dá. Você pode até pedir, Senhor, eu queria orar em línguas. Não tem problema você pedir. Ele vai se quiser. Mas não é a evidência que você tem. Se você não orar em línguas, você não está salvo. Existe isso. Então fica bem claro em relação a isso. Tem igrejas radicais. Assim, eu não gosto nem de falar de igreja, porque é do Senhor, é todo do Senhor, e vamos todos para o céu, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado para não radicalizar, para a gente não chegar e levar para o extremo. Eu prefiro ficar respeitar todas as opiniões, ter a minha experiência que eu tive, contar da minha experiência, do que chegar. Gente, é o seguinte, vocês vão ter que ter o Espírito Santo depois, batizar, cada um disso. Né? Então, assim, uma linha, ela segue para esse lado e eles têm embasamento bíblico, e outros também têm embasamento bíblico. Né? Os dois. Isso é interessante. É interessante. Se é assim, é porque deve não, ser. Mas só que você começa a ler os dois, um dia é bater o dia todo aqui, isso aqui. É tremendo, é legal demais isso aí, é tremendo isso aí, sabe? Eu já participei de vários encontros de pastores, tanto os pentecostais como tradicionais, de chegar aí numa conversa bacana, que na realidade vai chegar num denominador comum que é, sabe o quê? Todos têm Espíritos e todos têm salvo. E o mais importante, Deus quer usar essa nossa salvação do Espírito Santo para a gente alcançar outras pessoas. E muitas pessoas ficam perdendo tempo com isso. Porque está salvo, ora em língua, logo para orar, e está esquecendo o perdido ali, que está precisando ser salvo, aí tem brigas, aí perde tempo com essas coisas. Na realidade, nós temos que se preocupar com nós, com o Espírito Santo que está em nós, que a gente vai ser usado na vida de muitas pessoas. Né? A gente sabe que o Espírito Santo é uma promessa que a gente vai ver aqui. Deixa eu botar aqui. Tem várias definições sobre isso. Nós já vemos, né? O batismo do Espírito Santo é a confirmação, o selo da promessa do Pai, é uma experiência do Espírito Santo passa a habitar na vida dos que creem, é uma experiência sobrenatural em que o Espírito Santo se manifesta na vida do crente, proporcionando poder e unção. É um privilégio concedido a todo crente que foi alcançado pela graça salvadora em Cristo Jesus. É um acontecimento na vida do cristão em que a pessoa recebe a unção do Espírito Santo e é equipada com os dons. Promessa do Pai cumprida por Jesus Cristo. Isso aqui é tremendo, a promessa do Pai cumprida por Jesus Cristo para todo aquele que crê. É uma promessa lá do Velho Testamento. Lá do Velho Testamento já tinha falando que Deus ia derramar o Espírito Santo. Para ficar bem claro, assim, antigamente o Espírito Santo ele vinha sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os reis, muitas vezes, e ia embora. Ele não ficava. Ele vinha, tomava conta, até que Saúl, ele tinha o Espírito Santo. Tinha depois. Então vinha e saía. Então não era selado. A palavra de Deus fala em Efésios que nós somos o quê? Selados. Porque Jesus fala, e ele não podia vir se Jesus não fosse. Então a obra de Jesus, salvadora, ele se cumpriu quando ele subiu ao céu. Ali cravou, aí desceu o Espírito Santo sobre nossas vidas. Então nós somos selados com o Espírito Santo no momento que a gente crê. Eu creio nisso. Amém. Né? Amém? Então, assim, nós somos selados. Selado, o selo ele tem duas funções, né? O selo. Os reis andavam com o selo para selar um documento, ó, aquele documento pertence a mim, e de pertencimento, por exemplo, ele tinha um cavalo, ele selava aquele cavalo pertence a mim. Então, essas duas coisas. Então, o selo era muito importante. Ele fala assim do penhor, né? Do penhor. Penhor é o quê? Quando você penhora uma coisa. Né? Aquilo ali é seu, é pertencimento, né? Então, nós pertencemos ao reino de Deus, pertencemos a Cristo, somos filhos de Deus no momento que a gente crê e vem sobre nós o Espírito Santo, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Aí tem outro objeto de discussão. Perde a salvação ou não perde a salvação? É outra discussão que tem. Essa é outra que tem também. Entendeu? É uma discussão que é também tremendo. É tremendo. Sabe por quê?
Eu vou falar a minha opinião. Eu prefiro acreditar que perde a salvação. O cara não usa, mas nós somos selados com o Espírito Santo do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos escritos no Livro da vida. Aí vamos supor, o cara hoje está no livro da vida, né? Aí ele pega, tira, rasga, para. Se arrependeu, voltou, bota de novo no nome. Estranho, é estranho, não é? É estranho. Eu acho que Deus não faria isso. É estranho isso aí. Outra coisa, está selado, não está? Não está mais não. Não está mais selado não. Tirou. Voltou, sela de novo. O selo é um. Então assim. Mas quero acreditar que o exemplo, eu prefiro, porque a pessoa pode pensar, então peraí, então se eu estou salvo, Vou pecar. Bora viver a vida verdade. mas só que já fala do outro lado. O pecado não traz benefício nenhum. O pecado te deixa mal. Ele entristece o Espírito Santo. Tu fica mal. Tu não consegue. O pecado é terrível. Olha, eu vou dizer. Eu estava num carro do clube aqui, meu carro estava tudo errado, toda documentação, tudo errado. Eu andava no carro, eu andava assim. Sabe aquele tudo devendo alguma coisa? Com medo que a polícia me pegasse, pegou um dia. O carro, a polícia bateu o sinal atrás de mim. Poder da atração. Mas eu vivia, sabe o quê? Eu vivia como se viesse um pecado. Eu vivia fugindo, você fica como um Culpado, né? Tá culpado. Uma vez, um irmãozinho lá de Araraquara perguntou pra mim, exatamente isso, Rita, você acredita em perda de salvação ou não? E eu pensei, meu Deus, não quero nem entrar nesse debate, né? Eu tentei saboar ele, não, eu quero saber a tua opinião. Eu falei, eu acredito que a gente não perde a salvação. Mas eu vivo como se perdesse. Amém. Exato. Então, eu realmente acredito que nós somos selados. Mas assim, não vou ficar dormindo com pecado, entendeu? Não, pecou, confessa, se arrepende muito. Porque tá vendo uma pessoa fraca na fé? Ela vai dizer, eu tenho salvação, isso está lá. Mas ao mesmo tempo eu falo, gente, eu já vivi no pecado. É terrível. Você não tem benefício nenhum. Você quer morrer. Mas eu tentei me suicidar, tentei me matar. Com todas as coisas boas, entre aspas. Aquelas coisas que o homem fala que é bom. Né? Sim. Não tinha vantagem nenhuma. Isso eram prazeres momentâneos que não me levavam a nada. Então, que vantagem? O que é que Paulo falou para aqueles amigos dele? Eu vou entregar para Satanás, para a destruição da carne, para o Espírito ser salvo no dia do Senhor. Então, Satanás vai destruir a carne dele. Por exemplo, se eu estou longe das coisas de Deus, eu vou estar destruindo minha carne, porque eu vou estar bebendo, estar fumando. Estou destruindo minha carne. Entendeu? Então, só tem duas passagens na Bíblia que foi entregue para Paulo e Deus. Deus entregou Jó a Satanás, só não toca na vida dele. E essa de Paulo, que entregou os amigos dele para Satanás. Mas é tremendo isso aí. Voltando, se você perder a salvação ou não, viver em pecado, já que eu tenho a salvação, então, lá dentro, o que você acha que o seu pai faria com você se você pensasse assim? Não, eu tenho a salvação, tenho. Eu estou te dando um presente aqui, meu filho. Como que você vai cuidar? Aí depois você vai falar, pai, daqui um ano o seu pai vai, cadê aquele presente que eu te dei? Pai, está estragado. Pai, está inteirinho, do jeito que você me deu, eu ainda cuidei e ele ficou melhor ainda. É só você pensar como que o seu pai vai tratar você, que é o nosso pai. A gente que é pai e mãe, né? A gente sabe como que é. Aí você se põe no lugar e pensa, se o seu pai vai ficar feliz com você ou não. Mas é que o pastor falou a verdade, às vezes muitas pessoas se perdem tempo em discussões como essa que não geram salvação. Não gera salvação. Não é uma questão de eu tenho razão, você não tem. Assim como o Espírito Santo, o fim da história temos o Espírito Santo. Sim. Você batiza lá, quando você aceita, a pessoa vai lá na frente e faz oração aceitando a Jesus. Ali, né, o selo, ou acontece ali, ou vai acontecer como Atos, né? Atos, acho que a gente vai ler Atos, em que os discípulos foram lá orar para que eles recebessem o Espírito. Se acontece antes ou depois. Exatamente. Então, e salvação, se perde ou não perde, é importante a gente estar salvo. Exato, e a gente vai perder, tem tanta gente perdendo o sangue da nossa vida, a gente vai esquecer disso. Olha, o que aconteceu em Atos foi uma coisa assim, o Pentecostes, uma coisa assim, maravilhosa. Ali foi um marco do fim do Velho Testamento para o início da graça da nova aliança. Ali foi um derramamento assim que Deus só aconteceu em Atos. Você não vê mais em carta nenhuma falando sobre isso. Os 4 evangelhos falam, Mateus, Marcos e João falam sobre isso. Um fala até batizado com fogo também. Né? E
que fala sobre isso, e em Atos que fala sobre isso. Então foi um marco ali foi uma coisa maravilhosa que aconteceu aquilo ali, entendeu? Não tem mais falando sobre isso. Mas foi importante, lá foi. Então muitos pegam aquilo lá, não, mas está vendo? Teve lá, eu posso impor a mão para que eles sejam batizados com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo, quem é? Jesus Cristo. Não, pastor, O João nem batizava, o Paulo nem batizava, ele falou, eu sou evangelista, nem batizava o Paulo. Nem batizava normal, não batizava o Paulo. Pode falar. quando tem a blasfêmia do Espírito Santo, nesse caso que aqui, que realmente tu não tem mais salvação, né? Aí nesse caso, por exemplo, eu estou com o Espírito Santo, se tu blasfêmia contra ele. Não, mas aí eu acho difícil uma pessoa que tem um Espírito Senhor, tipo assim, aquele dois reis não sei, que não vai contra seu próprio reino, quando fala assim. Quando fala blasfêmia do Espírito Santo, são aqueles que. A gente leu aquele A gente leu Mateus foi naquela vez? 12, Até foi. Fala aí, Massimiliano, foi Mateus? Foi Mateus 12. Fala sobre O isso. Caio também. Que a gente falou sobre isso, sobre essa blasfêmia do Espírito Santo. É tremendo isso aí. O que aconteceu com Ananias e Safiras também, a mesma coisa. Por exemplo, ele blasfemou contra o Espírito Santo. Ananias e Safira, ele mentiu contra o Espírito Santo. Morreram na hora. É muito sério isso aí. Ananias. Porque o Espírito Santo ele vem para convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é responsável pelo nosso arrependimento, vamos falar dessa maneira. Se você blasfema, se você não reconhece a autoridade, se você não reconhece o Espírito Santo, você está perdido. Não tem perdão porque você não tem arrependimento. Então não tem perdão porque você não tem arrependimento. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Se você não o reconhece, você não é salvo. E nessas passagens, foi uma ação do Espírito Santo e a pessoa falou, foi Beelzebub. Exatamente. Não reconheceu, atribuiu outro. Ele atribuiu para Satanás uma obra do Espírito Santo. Isso é blasfemar do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo. E ele foi atribuída para Satanás. Foi Satanás que fez isso aí. Ele fez para Beelzebub isso aí. É mais ou menos isso que a gente vê aqui. Pode comentar aí. Então, esse é o batismo do Espírito Santo que fala sobre isso. Nós já começamos a falar aqui, pastor quiser depois comentar alguma coisa. Não, vou aprender. Só para você falar aí, que é a promessa do Pai, experiência e tal. Então, assim, era uma promessa do Pai. Você vê, Joel já falou sobre isso. Joel, há de ser que depois derramarei o Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, em Atos 1:4-5 foi cumprido isso aí. Como eu falei aqui, ali foi uma experiência tremenda com o Pentecostes. Ali foi fim do Velho Testamento, início do Novo, foi tremendo que Deus fez. Deus fez com que os discípulos falassem até orassem em línguas, porque tem um dom de línguas também, mas ali ele orou em línguas para cada pessoa que estava vindo do mundo todo ali. Já pensou? Aqueles caras pescadores, sabia nem falar. Começou a falar a língua daquele povo lá, sei lá, japonês, sei lá quem estava lá. Tremendo isso aí. Foi uma coisa assim, foi um marco, que foi quando Jesus subiu e ele falou que enviou a Espírito Santo. Foi uma promessa cumprida ali. Então aconteceu aquelas coisas, a língua de fogo, aconteceu ali, Pode olhar que não tem mais passagem nenhuma na Bíblia falando sobre isso. Foi só ali, ele foi um marco, ele foi para marcar a vida do discípulo, marcar a vida de outra coisa. Foi ali que nós fomos enxertados, que ali foi onde foi falado que as pessoas que não eram judeus, que eles acreditavam que eram só os judeus que precisavam, eles foram enxertados. Então ali tem Éfeso, prisão de Éfeso, de Samaria, eram quem? Eram gentios. Eles foram enxertados, receberam o poder do Espírito Santo. Então ele foi um marco para dizer, olha aqui, chegou a graça, derramamento do Espírito Santo, que agora nós vamos ser selados, como fala lá em Efésios, que nós somos selados pelo Espírito Santo do Senhor. Então ali foi onde marcou a presença do Espírito Santo aqui na Terra. Onde chegou e chegou chegando. Enxertando todo mundo, nós somos enxertados ali. Onde foi gentios, onde tanto é que é escravo, é livre, é qualquer um, ele tem um direito à salvação. Amém? Alguém quiser pode falar alguma coisa aí? Pedro falava em línguas e cada um tinha a interpretação da sua língua. É mais abrangente ainda, porque, tipo assim, ele está falando em língua, por exemplo, a Rita entende japonês, ela entendia na língua japonesa.
É tipo assim, realmente, o que o senhor está falando, é uma árvore com várias ramificações. Então é mais grandioso ainda. Sim. Uma língua que tem várias interpretações, assim, é muito rica, né? Entendia. Então Entendia a sua ali foi língua. uma coisa maravilhosa que aconteceu. Tem que ser, mas é como eu falo, então tem várias ramificações hoje que a gente tem que ter muito cuidado com o nosso sobre isso das igrejas, que uma leva para um lado, outra leva para o outro, que eu quero acreditar, que nós temos o Espírito Santo. Que independente se é batizado no momento que você se converte, se você recebe o Espírito Santo ou recebe depois, como tem muitos que falam, tem o batismo de Cristo, o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo falso. Que fala, tem uma linha que fala isso, porque acontece que fala isso, que é somente nos 4 evangelhos em Atos que fala isso. Né? Então segue a linha, isso aí que tem. Né? Aí saiu para discutir depois sobre isso, sobre esse batismo do Espírito Santo, assim, que fala sobre isso, que é muito importante, é muito legal falar sobre isso. Mas eu creio que muita gente perde muito tempo discutindo. Eu vi muitos pastores renomados discutindo, perdendo tempo com discussão assim. É legal para a gente estar discutindo assim, mas que a gente tem que ver o que é mais importante, é o Espírito Santo que habita em nós. E como nós vamos ser usados através do Espírito Santo na vida das pessoas que estão passando. Por isso que a palavra de Deus fala, enchei do Espírito. Não procurar o vinho que ele fala, que é a dissolução, aquelas coisas, ele fala lucro, mas encher do Espírito. Encher do Espírito é isso. Encher do Espírito é você encher com as coisas de Deus, não com as coisas do mundo. Ah, mas eu sou cheio do Espírito Santo, mas faz um monte de coisa, como fala a palavra de Deus. O que é cheio do Espírito Santo? Fala ali, porque você não pode ver o texto e cheio do Espírito Santo, tem que ver o contexto. E muitas vezes nem o contexto, muitas vezes está linkada com outro versículo ali do outro lado. Então a gente tem que ver, tem que estudar bem isso aí. Mas é muito bacana isso aí. E outros creem que você é convertido, você recebe todo o Espírito Santo de uma vez só quando nós recebemos o Senhor Jesus. Foi o que aconteceu comigo. Né? Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, pode comentar, está aberto. Vou passando aqui, né? Então aqui ele falou, daqui vocês são batizados com o Espírito Santo aqui, né? Jesus falou, daqui a pouco, espera. E eles esperaram, e foi quando aconteceu aquela coisa extraordinária, né? Lucas fala, eis que sobre vós ele veio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Promessa do Pai. É até aqui que fala em Efésios, né? Em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Então, primeiro o que? Você escuta, ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, crê e você recebe o Espírito Santo. Então, amém? Tremendo isso quando Paulo fala para a igreja de Éfeso, né? Nós somos selados com esse Espírito Santo da promessa que foi prometido desde Joel, que vinha, e creio que está em todos nós, todo mundo da igreja. Né? Então, esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, eu li aqui, o evangelho da vossa salvação, tendo ele também escrito, foi selado. E aqui eu falo do selo, né? Nós conversamos aqui, viu, pastor, antes aqui, sobre você perder a salvação, não. Né? Sobre você ser selado e você perder. Né? Uma linha crê que perde a salvação, outra linha crê que não perde a salvação. Né? Isso é outro objeto de discussão também, que também não pode também ficar ali. Ah, tal, prefiro, como a pastora Rita falou, eu creio que eu sou selado com o Espírito Santo. Que depende do que aconteceu na minha vida. Se aconteceu isso com um dos amigos, Deus o livre, aconteceu de Paulo, que Paulo falou, entreguei para Satanás, para a destruição da carne, para o Espírito Santo estar no Senhor, eu prefiro acreditar que perde a salvação. Né? Para que eu não venha um dia na minha mente pensar em querer pecar, para quê? Para levar vantagem de alguma coisa. Né? Mas também é uma coisa para mim também, que independente se você crê que perde, o mais importante é que você tenha o Espírito Santo sempre. E que você vai orar, para você estar sempre cheio do Espírito Santo, para que se renove cada dia, para que você não venha pecar. Porque eu vou te falar uma coisa para você. Pecar, eu estava falando aqui, pecar é uma coisa muito boa. Pecar, você fica aprisionado. Não sei se todos já tiveram experiência com a questão de pecador. Qualquer coisa que você fala, até uma palavra maldita, assim, respondeu mal para a esposa alguma coisa, toca no coração. É ruim, não é verdade? É você provar de uma coisa amarga, de uma coisa
ruim, não é verdade? Então, não tem vantagem no pecado, como muita gente fala, então o cara vai pecar. Não, pecar não tem vantagem nenhuma, só deixa o cara. Amém? Vamos lá. Eu batizo com água para arrependimento, mas depois deixa João falando, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que isso não sou digno nem de lavar os sandálias, ele batizar com o Espírito Santo com fogo, ele traz a palha em sua mão, limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Pronto, só um parênteses sobre esse batismo com fogo, porque o fogo ele representa a pureza, a palavra de Deus fala que o fogo representa a pureza e a limpeza. Então aqui, muitos estudiosos, pastores, pessoas, doutores, ele fala do juízo. O fogo vem como juízo, né? O fogo ele vem para queimar o nosso pecado, nossas vidas, e é o mesmo tempo Deus como juízo para aquelas pessoas que estão vivendo. Muitos acreditam que não, que Deus não vai, que o fogo é um sinônimo, não é negativo, né? Esse fogo que ele está falando do Espírito Santo, que não é para levar para o inferno. Outros falam, não é para outra coisa também, isso é discussão também. Que não adianta ficar aqui parado e discutindo sobre isso. Eu prefiro acreditar sempre na obra do Espírito Santo na nossa vida. Que ele vem para limpar nossos pecados, realmente vem como fogo. Amém. Para limpar nossos pecados. Amém. De uma vez por todas vem e nos purifica do pecado, nos coloca como filhos de Deus, para que a gente, a partir desse momento, a gente vá em Samaria, em todo lugar do mundo, pregar o Evangelho, como Jesus foi, e todo mundo pregar o Evangelho. E vocês serão revestidos de quê? De poder. O Espírito Santo ele reveste de poder. Né? Porque quem fala não é você, quem fala é o Espírito Santo. Então quando você vai, como é que eu vou falar? O Espírito Santo vai te usar. Tanto é que quantas vezes você pregando, pastor, a pastora Rita, ou qualquer um de nós pregando, você falou coisas que não estava nem na sua. Muitas vezes. Porque às vezes você é levado pelo Espírito Santo a falar coisas que fala, meu Deus, eu falei aquilo lá, eu não tinha nem notado, né? Não estava nem. E o Espírito Santo ele direciona para cada um conforme a sua necessidade. Porque a interpretação de um texto, de quem está falando, é diferente para quem está ouvindo. E ele entende de uma maneira diferente. Não é que ele entende, é que o Espírito Santo, vendo a necessidade de cada coração, ele dá um entendimento conforme a cada um sobre a sua necessidade. Porque tem coisa que a pessoa fala, nossa, você falou aquilo lá, mas eu não falei nesse sentido. Isso. Acontece muito, não acontece? Mas não falei nesse sentido, mas a pessoa entendeu nesse sentido. É porque a necessidade era dela, era naquele contexto, e o Espírito Santo revelou para ela conforme a necessidade dela. Então assim, ele trabalha. Que obra linda dele, né? Olha, glória a Deus por essa igreja, porque aquela igreja, ela é uma igreja que ela pega a gente. Abraça todos. O pastor ele tem isso aí, ele não é radical como, né? Aqui tem gente que veio de João Batista, tem gente da Assembleia de Deus, tem gente que veio lá e amigo, aqui é o seguinte, aqui é onde você vai ouvir a palavra de Deus. Exato. Genuína. Aqui não tem por que dizer, olha, vem cá, a verdade é essa, tá? Se você não fizer isso, você não está salvo. Existe isso. Eu prefiro crer na palavra do Senhor, na graça do Senhor Jesus Cristo, na salvação. Eu acredito no Espírito Santo do Senhor. Eu acredito na cura, eu acredito em todos que tem na palavra de Deus. Nos dons, eu acredito nos dons. Né? Para que não haja confusão sobre os dons, a gente confunde os dons, como a gente falou aqui, né? Dom de língua. Se o cara não falar em língua, o cara não está salvo. O cara não tem o dom do Espírito Santo. E a palavra de Deus fala que o Espírito, o dom de línguas é um dom que ele dá. Ele dá para quem quiser. E é tremendo. Apesar de que é uma edificação pessoal. Os outros dons são edificação da igreja. Então, a pessoa precisa ter uma edificação. De repente, Deus deu um dom para ela falar com Deus em línguas. Isso é um dom. Né? Mas a edificação o quê? Pessoal. Né? Eu já tive uma experiência dessa. Estava num clube lá do Brasil, fazendo uma reunião, e tinha muitos jogadores que oravam muito lindos. E eu convidei o nosso preparador físico para ele. Quando ele chegou lá, ele nunca tinha ido numa reunião evangélica, era católico. E quando ele chegou lá, ele viu todo mundo orando em língua. Rapaz, ele ficou assustado. Ele ficou com medo. Me deu medo e foi embora. Eu falei, professor, gostou lá? Gostei, não gostei. Eu achei estranho aquilo lá, achei. E a palavra de Deus, Paulo fala sobre isso, tem que ter muito cuidado para
orar em língua, ver se tem alguém indulto perto de você. Para que não venha o quê? Escandalizar. E aí muitas pessoas vão se afastar do cara. Aí só tem louco. O cara vazou, nunca mais voltou esse Paulo fez. Entendeu? Assim, tem sabedoria, dizendo, tá tudo bem, quer orar e ir embora. Tá tudo bem. Apesar que Paulo fala, se tiver que interprete, Isso. Paulo fala, quem tiver que interprete, então é outro dom de interpretação, que é uma bênção, uma educação pessoal, maravilha, mas que não é aquilo que vai dizer, você tem o Espírito Santo. É verdade. Né? Isso não é verdade? Amém? Amém. Se tiver alguém desacordo aí, pode falar. Então, uma vez fizeram para mim uma pergunta que me tirou da zona de conforto. Deixa eu olhar para a Bíblia aqui direito. Uma vez um irmãozinho estava lendo e quando leu essa passagem da descida do Espírito Santo, lá aqueles homens, eles oraram em línguas existentes. As pessoas que estavam ao redor, partos, medos, de não sei onde, todo mundo escutava para eles. A galera estava orando, eles oraram em línguas existentes. E isso que o pastor está falando, eu estava aqui procurando o texto, está lá em 1 Coríntios 14, 2, fala assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Então, NVI, né, diferente da revista atualizada. Então, o dom de línguas, ele também não é uma caixinha. Quando ele desceu sobre o povo, eles falaram em línguas existentes, mas a própria Bíblia, em 1 Coríntios, fala que quem ora no Espírito, ou quem está cheio de Espírito, quem é batizado, fala mistérios, fala com Deus, o homem não entende. 1 Coríntios 14, 2. Então, o irmão me perguntou, mas peraí, se lá em Atos eles falavam em línguas existentes, por que a gente vai na igreja evangélica e o povo fica falando um negócio que não entende? Ninguém está falando língua. E aí eu falei, um momento, deixa eu dar uma olhadinha aqui na Bíblia. E quando eu estava olhando a palavra, eu falei para ele, olha, o Espírito Santo ele não se manifesta somente de uma maneira, né? A Bíblia fala que quem ora em línguas fala em mistérios. Os homens não entendem, eles estão falando com Deus. Nada impede que Deus esteja dando uma oração em línguas que é de uma língua, um dialeto não conhecido pela maioria. E tem também... Você pode estar orando em, sei lá, em turco e você não sabe. E outra coisa interessante, você pode estar intercedendo por... Assim, eu creio, é uma coisa que eu creio. O Espírito Santo te faz você falar uma língua de um dialeto que você nunca ouviu, mas que é uma intercessão de salvação para aquele povo. Exato. Isso também pode acontecer. Então não dá para pôr a expressão numa caixa. Não dá. Não então, padrão. assim, ele faz o que ele quer. É o que ele quer. Tipo assim, a necessidade. Então, assim, eu já tive dias que eu estava em casa orando e vem uma língua. E aí eu, na mesma hora, eu falei assim, uma coisa estranha. Mas o Espírito testificou que como se eu estivesse intercedendo, fazendo um papel de intercessão, de oração, para a salvação, talvez de uma tribo, de um povo que está, tipo assim, que o evangelho não chegou. Mas é uma intercessão que Deus usa a gente para falar para o Pai, né? O Espírito Santo falar ao Pai, para que haja uma salvação. Eu creio nisso. Eu creio nisso, você entendeu? Então, assim, ele faz de diferentes maneiras. Você tem que estar muito, assim, muito interessante, sensível a esse comando dele, porque eu acredito que é um comando. Então, você não entende, mas se ele está te incomodando, um dia você vai entender e você vai saber. Amém, pastor. Creio na presença do Espírito Santo. Vamos lá, não se embriagueis, pois a bebida levará vocês a desgraça, mas encham-se do Espírito Santo. Não quer encher do Espírito Santo. Aí você não pode olhar aqui para o texto, você vai ver todo o contexto que tem. Então ele começa falando sobre embriaguez com vinho, a solução do Espírito Santo. E depois ele fala, louve ao Senhor, 19, ele fala com salmos, falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração o Senhor, com hinos e cantos quebrados, dando sempre graças a Deus por tudo. Então, encher do Espírito Santo é uma atitude que você toma, né? Aí tem falando aqui, primeiro, não tome essas coisas do mundo que vai tirar a tua sobriedade, né? O próprio. Sua consciência. O que é encher de Deus? Aí ele fala depois lá, ele vai explicando depois, olha, converse com as pessoas somente as coisas de Deus. Aí lá na outra passagem tem falando, não falar, cuidar com as palavras tortas que você fala. Isso é encher de Espírito Santo.
cantando com hino, falando as coisas de Deus, louvando de coração, dando sempre, ser agradecido por tudo, fala assim, sujeitando uns aos outros, ser humilde e falar sobre isso, é encher o Espírito Santo. Então, como é que eu vou encher? Vem Espírito Santo, me enche pouco, até não existe isso. Não tem medida de Espírito Santo encher você. É você tomar conta do Espírito Santo, fazendo tudo isso aí que está aí. Então, sei lá, o contexto, você fica cheio de Espírito Santo quando você não coloca as coisas do mundo, você visa nas coisas de Deus, você está se enchendo de Espírito Santo. E é tão gostoso, né, você ver isso quando você está. E muitas vezes a tribulação desse mundo, as coisas desse mundo, tira a gente muitas vezes de se encher de Espírito Santo. São as preocupações, são os medos, e às vezes fica atemorizado, ele é campeão nisso de jogar certo para tirar a sua comunhão com Deus. E que você não fique cheio de Espírito. Porque você é cheio de Espírito Santo, você vai impactar a vida de muitas pessoas que estão do seu lado. É no seu trabalho, é na rua, onde você chega, esse cara é diferente, o cara tem uma coisa diferente. Você fica mais, você é diferente quando você está cheio de Espírito Santo. Você chega e você fala, aquela pessoa não tem, você não tem pessoas. Aquela pessoa é diferente. Eu estava um dia desse no restaurante e uma menina que estava comigo, a gente falou para a menina, essa menina é diferente. Essa menina ela tem alguma coisa que eu vou perguntar para ela. Batata, é uma serva do Senhor. Você pode ver como ela estava servindo, cheia do Espírito Santo, num amor tão grande. Que eu falei, vai deitar fora, não pode. Irmã, era uma filipina do Senhor, estava em jejum trabalhando. Olha a coisa. Isso é cheio do Espírito Santo. Então você vê, né? Então agora Deus fala para a gente cheio do Espírito Santo do Senhor. Amém. Estamos acabando. Eles da passada do tempo do Padre, isso aqui, ó. Cheio de alegria. Isso aqui é cheio de Espírito Santo. Isso é em Lucas que fala. Passaram o tempo todo no pátio do templo, louvando a Deus. Isso aqui foi antes do. Mas, vamos lá em. Quando eu vi isso, seu coração estava aflito, perguntaram para eles, irmãos, eu parei para cada um, para que seja batizado não para nos pecar, recebendo o dom do Espírito Santo, que fala em Atos. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos que estão longe como nós, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Coisa linda. Então era para todo mundo, né? Que os judeus pensaram que a salvação era só para eles, e teve aquele probleminha com Paulo, com Pedro também, negócio de judeus, dos gentios, que Paulo foi levantado para falar para os gentios, né? E tremendo como Deus arquitetou tudo. E ali em Atos foi uma coisa assim, foi um marco. Não aconteceu nada mais. Ali foi tremendo aquilo ali que aconteceu em Atos, né? Aí fala da língua que ele estava falando, ele não quer que você saiba na verdade a respeito dos dons que o Espírito Santo te dá, ele fala que é que vocês saibam a verdade. Né? Porém, é um só, o Espírito é o mesmo. Quem faz tudo isso, ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme o quê? Ele quer. Então é bom que a gente saiba disso, né? Com certeza, quando a gente encontra Jesus, nós somos selados do Espírito Santo, vê um dom sobre nós. Vê um dom. Você pode até desenvolver alguns outros dons, mas vem um dom sobre isso. Né? Então, como eu falei já nas outras vezes, tem igrejas que faz isso, né? Aqueles questionários, né? É tipo para quem vai fazer faculdade, falar aquele, como é o nome aquele? Vocacional. Vocacional. Vestibular, Vocacional. Vestibular. Então, aos que crerem será dado o poder de fazer esses milagres, expulsar demônios, pelo poder do meu nome, falar nova língua, pegarão em cobras e bebês algum veneno, não se farão nenhum mal, e quando fizerem a mão sobre os doentes, ficarão curados. Jesus falando. E até os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus, até os demônios nos obedeciam quando pelo poder, isso aqui é tremendo, pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saísse das pessoas. Então ele falava, Senhor, que maravilha, a gente foi, expulsou os demônios, foi uma coisa maravilhosa. Aí Jesus falou, de fato eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras, escorpiões e para, sem sofrer mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres, porque o espírito mau lhe obedece, mas sim, porque o nome de cada um de vocês. Glória a Deus. Olha só, Então, tremendo. esses 70 aí, eles têm fruto, então. Senão não ia conseguir isso. Senão o demônio ia falar, não, eu não tenho fruto. Quem é você, né? Quem é você? Você fala, Sei quem é Paulo, sei quem é Cristo e você. Mas no final ele é tremendo. Qual é o mais importante? É que o nosso nome esteja escrito. Mas interessante essa passagem. É muito. O Senhor Jesus, ele dá autoridade. Eu tive uma experiência com isso, eu vou contar rapidinho. Uma vez eu estava na igreja e Deus falou assim, vou te dar autoridade para você orar
pela sua família. E quando eu cheguei, nós estávamos em São Paulo, né, Barueri, fui pro interior, o meu cunhado estava para morrer. A gente entrei na casa dele, a gente sentia aquela coisa, aquela opressão. O Espírito da Morte. O Espírito da Morte estava lá. Mas eu fui com uma promessa, que Deus falou assim, eu vou te dar autoridade. E aí eu falava com Deus, Senhor, quando? Aí Deus providenciou o dia, nós fomos lá, estava só ele, meu cunhado e a minha irmã. Ele tava sangrando já. Ele estava num estágio bem assim, estava com câncer. E aí naquele dia, eu percebi que foi Deus. Nós oramos e Deus deu 6 meses de vida para ele, pastor. Uau. Então, essa autoridade dos 70, Jesus deu, ó, vocês vão em meu nome. Então, é como se Deus, ó, te dou a minha autoridade. Então, assim, quando Deus te dá autoridade, realmente, os demônios, eles obedecem e são sujeitos. Porque não somos nós, é a autoridade dele. E aquele dia lá, eu tive essa experiência. Deus falou, vou te dar autoridade. E eu orei. Não foi nada de grande coisa. Oramos. E Deus deu 6 meses. E nesses 6 meses, ele restaurou a comunhão com a família. Porque era uma família meio assim, sabe? E ele foi, tipo assim, reconciliando. Aí na hora, deu 6 meses certinho. Aí Deus pegou e recolheu. Então, assim, eu tive essa experiência. E foi assim, nunca vou esquecer. Quando Deus dá autoridade, vai que... Ouvir a voz do Espírito de Deus. Essa poderosa. Às vezes tem muitas pessoas que se confundem, porque Deus está falando comigo que eu tenho que casar com esse rapaz. Às vezes Deus não está falando nada. A pessoa, às vezes, é pela vontade dela. Eu conheço várias pessoas, vários aconselhamentos que nós temos. Não, mas eu sinto que a presença de Deus não é nada. Tem que saber discernimento. Sendo Deus, né? Então, o poder que vem do Senhor não é confuso. Confuso é a nossa mente, que às vezes ele quer uma coisa e quer fazer o que? A nossa vontade. Por isso que fala que às vezes a gente pede o quê? Mal. Para os vossos prazeres. E não é a vontade do Senhor. Só um parênteses. Mas tremendo isso aí. Sim. Mas o mais importante de tudo isso é o quê? O nome está escrito da vida. Amém? Amém. Vamos encerrar, né? Amém. Então, esse aqui é o compromisso que tem ali no negócio, né? Agradecer a Deus pelo dom do Espírito Santo, minha vida, esse está orando aí, encerrando. Amém? Ei, alguma pergunta? A gente faz depois aqui que a gente orar. Paulo era judeu? Porque ele era romano, mas ele era judeu ou não? Ele era judeu. Era judeu? Era judeu romano. Todos os apóstolos eram judeus? Não. Assim, sim. Ele era fariseu, né? Ele era fariseu porque ele foi doutrinado numa escola, né? Então, assim, essa escola era uma das principais pessoas, as pessoas mais importantes estudavam nessa escola. Então, Gamaliel, né, que era um notável, o cara da patente, né? E ele foi criado aos pés de Gamaliel. Então, fala isso sobre o conhecimento de Gamaliel. Então, dentre as pessoas nobres, ele tinha um grande respeito. Né? Mas todos os apóstolos eram judeus, os pescadores, sim. Não tinha nenhum... Fariseu. Não. Mas eu não, é Gentil. Gentil. Todos eram judeus. Deixa eu falar aqui depois de continuar. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Muito obrigado pela obra do teu Santo Espírito em nossas vidas. Muito obrigado porque nosso nome está escrito no livro da vida. Amém. Vem nos capacitar para fazer a tua vontade. Que teu Santo Espírito venha nos guiar. Muito obrigado por esse testemunho que ouvimos aqui do Senhor. Amém. Muito obrigado pela tua obra redentora. Muito obrigado por enviar o Espírito Santo em nossas vidas. Muito obrigado pelo sacrifício do teu filho na cruz, meu amado. Nós somos constrangidos por esse amor tão grande em nossas vidas. Abençoa cada irmão presente aqui, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque nós ouvimos a voz do teu Espírito nessa manhã. Nós damos graça. Ser conosco. Abençoa esse culto maravilhoso que vai ser para o Senhor ali, Pai. Recebe, Pai. Recebe esse louvor que vamos louvar o Senhor. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos.